Eu postei uma foto de um bolo novo que eu tô em teste aqui, que é o bolo de mexerica, né? Que tá todo mundo me pedindo. Mexerica, bergamota, poncã, sei lá, tem um monte de nome diferente aí, né? Sei que tem algumas diferenças. E aí eu estou desenvolvendo ainda. Ai, Fernando, mas é muito fácil, eu já tenho receita, blá, blá, blá. Gente, antes de ensinar um bolo para vocês, qualquer bolo, tá? Seja do curso, ou seja aqui das redes sociais, eu faço, eu repito, eu testo, eu retesto. Por quê? Porque eu valido, né? Ou seja, eu vendo para ver o que a minha clientela fala, se tem uma boa saída, se não tem, para depois ensinar para vocês, tá? Então vocês podem ter certeza que qualquer bolo que esteja no curso ou que eu ensine aqui nas redes sociais, em semana gratuita, né, no nosso dia a dia, é porque ele foi testado e aprovado. Tá bom? Então, eu estou em teste ainda. Tem um monte de gente desesperada. Não pode ver uma foto diferente. Fala, meu Deus, eu perdi esse bolo. Onde é que tá essa receita? Onde é que tá não sei o quê? Calma, gente. Vocês vão ser avisadas, tá? Só um esclarecimento rápido, porque eu não gosto de reclamação, não gosto de mimimi, tá? Quando vocês compram o curso, vocês compram as receitas que estão lá, tá? As receitas que eu venho desenvolver depois, gente, é um trabalho. Eu estou desenvolvendo receitas novas. Então, se eu colocar aqui na comunidade ou se eu colocar lá no Instagram para geral, ninguém tem que falar nada, ninguém tem que ficar reclamando, tá? Porque não tá no curso. Vocês compram o curso, vocês não me compram, tá bom? Eu tô falando isso, eu sei que muitas alunas entendem e gostam de participar das semanas gratuitas, gostam de fazer as receitas, entendeu? Gostam de aprender coisas novas. Porém, só para evitar falação, tá? Vamos lá. Fernanda, eu estou achando os bolos muito oleosos. É assim mesmo, gente, bolo não é oleoso. Não pode ficar oleoso. Hoje eu tive até um comentário que me chamou a atenção, da Sandra Marque, eu anotei até onde ela fala sobre o bolo de maçã e o bolo de laranja, né? E cliquei lá para ver os comentários e tem vários comentários diferentes lá, né? Umas que diminui receita, diminui o óleo, outras que tá fazendo e tá achando maravilhoso. Gente, cada receita tem uma estrutura, tá? Fernanda, por que você usa mais óleo no bolo de chocolate? Por quê, gente? Porque o chocolate tende a deixar a massa seca. Fernanda, por que você usa mais óleo no bolo de maçã? No bolo de maçã, né? Por quê? Porque vocês viram que não tem líquido nenhum naquela massa, né? Além dos ovos. E tem a maçã. O bolo ficar oleoso, gente, veja bem, todo bolo que você tira do forno, certo? Você tira do forno e você pega nele embaixo logo em seguida, o que acontece? Ele ainda vai estar com o resíduo do desmoldante. Então, o que acontece também, pessoal? Desculpa que teve um barulhinho aqui. Esse desmoldante, ele vai absorver, certo? Se você está achando ele muito molhadinho, diminua a maçã. Talvez seja a qualidade da maçã, talvez seja a quantidade da maçã, entendeu? E assim, vocês querem alterar a receita? Gente, vocês são livres para alterar receitas, tá? Eu sempre falo aqui, apesar de achar indelicado, mas eu sempre falo o seguinte, que, cara, a gente não consegue agradar ninguém, né? E a partir do momento que eu ensino vocês, é que nem eu sempre falo, eu trago as receitas aqui depois de testar e aprovar, né? Mas gosto não é igual, né? Todos têm um gosto diferente aí. Então, eu trabalho muito a minha cabeça a ponto de ficar tranquila de alguém chegar para mim e falar assim, Fernanda, eu não gostei da sua receita, entendeu? Mas, apesar de achar indelicado, porque eu jamais vou comprar um curso, vou entrar no curso e falar assim, professor, não gostei desse negócio aqui que você fez, não. Entendeu? Jamais eu vou fazer isso, porque eu acho indelicado. Porém, gente, eu sou tranquila. Vocês que fazem esse tipo de comentários, fiquem tranquilos aí, entendeu? Que eu tô, de boa, paz e amor,
tá? Mas o que eu quero falar para vocês? Se vocês querem alterar a receita, entendeu? O que vocês têm que fazer? Vai diminuindo de pouquinho em pouquinho. O que é de pouquinho em pouquinho? Diminui 30 ml, 30 gramas, 50 gramas desse ingrediente, 50 gramas daquele, entendeu? Por quê? Porque pode ficar melhor, né? Pode ficar do seu gosto, né? Então, vocês ficam assim, ao critério de vocês, tá? O óleo, ele serve para quê, gente? Ele dá maciez, né? Ele dá aquela textura de fofinho na massa, entendeu? Então é isso. Fernanda, por que você usa então mais óleo na massa de laranja, sendo que vai líquido, né? Já que a de maçã não vai. Pessoal, cada massa tem uma estrutura, né? A de laranja, eu não sei se vocês perceberam, mas vai mais farinha, entendeu? Então, se eu colocar mais farinha, eu vou ter que aumentar de algum lugar. E o óleo, né, foi uma coisa que eu vi que deu certo. Por quê? Porque manteve aquele bolo úmido por mais tempo, entendeu? Úmido e fofinho, entendeu? Então, eu já testei várias receitas de laranja, já testei muito mesmo, gente, já perdi muitas receitas também, fazia receita de laranja com menos óleo e a laranja inteira batida, perdi muita receita porque ficou amarga, até eu chegar a essa, tá bom? Mas se vocês querem alterar a receita, fica a critério de vocês, tá? Só façam de pouquinho em pouquinho, beleza? Então vamos lá, gente. Hoje pela manhã me chamou a atenção uma publicação de uma aluna, que na realidade foi uma publicação, mas foi mais um desabafo e que foi muito bonito. Eu não sei se vocês viram, eu não lembro aqui em comunidade que foi, eu acho que foi na comunidade mais antiga, não tenho certeza, tá? E essa aluna falava o seguinte, que ela tem um emprego, tá parada por causa da pandemia, e que esses dias ela estava com o filho dela e estava pensativa e tal, e o filho dela perguntou o que ela tinha, né, enfim, e ela falou que queria muito viver de bolos, e que estava orando, que estava pedindo a Deus para que isso acontecesse, e o filho dela deu um abraço, falou que amava demais ela e tal, e que ia dar certo, barará, barará, mas ela falou que ela começou bem, e que as vendas, né, começaram bem, e que depois foi diminuindo, e que ela tá, assim, meio desanimada. Foi mais um desabafo que ela postou lá no Facebook, na nossa comunidade, tá? Eu achei lindo, e isso me tocou, né? E quando eu vejo uma publicação dessa, eu vou lá ver os comentários, né? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas ali incentivando as outras, né? Tem pessoas também com o mesmo problema, com o mesmo sentimento, né? Então, eu fui dar uma olhada. E o que mais me chamou a atenção ali foi o comentário da Érica Moraes. Ela falou o seguinte, porque assim, ó, é diferente a gente receber mensagens de incentivo, que são muito importantes, né? Mensagens como falam? De desabafo também. São mensagens diferentes, mensagens de incentivo que vai dar certo, continua perseverando, continua fazendo isso aí, acredita em Deus e tal, não sei o quê. E é diferente também a gente receber uma mensagem de alguém que passa pelo problema, certo? Prestem atenção, gente. Passam pelo problema, mas focam no quê? Na solução. Ou seja, traz a solução pra gente, né? E essa pessoa, a Érica, gente, Érica Moraes, eu não sei se você tá aí assistindo a gente, provavelmente você vai assistir, né? Porque ela respondeu essa publicação, então quer dizer que ela é ativa e assídua na comunidade, e ela não tem ideia da contribuição que ela deu para todos nós e para essa pessoa que fez essa postagem também. E qual foi, gente? A Érica falou o seguinte, né, que vai dar certo, que para ela continuar fazendo o que ela está fazendo, mas
que ela faz uma coisa que ajuda muito, já que são muitas informações e muitas dicas que tem na comunidade. E, gente, é verdade. Ó, vocês sabem, né? As alunas, elas falam assim, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, porque tem conteúdo no curso, tem conteúdo em live, tem conteúdo em post, tem conteúdo não sei o quê, tem semana gratuita, tem aula aqui na comunidade, eu não sei onde prestar atenção, é muita informação, né? E é o que eu tô falando para vocês. A maioria, 80% das publicações que eu faço, gente, das publicações, das lives, das aulas, eu trato sobre o quê? Eu posso trazer uma receita aqui, mas eu sempre dou alguma dica de como você alavancar as suas vendas. Por que eu tô fazendo isso? Que é para quê? Para conquistar meu cliente, que é, entendeu? Tudo focado no marketing e nas vendas, porque eu sei que essa é a maior dificuldade de vocês, certo? E o que essa aluna fez? Ela falou assim, gente, sabe aquele livro que a gente tem, que a gente anota os pedidos e fecha o caixa todos os dias quando a gente vende bolo? Gente, isso é o livro caixa, tá? Se você não tem, compre. Se você não tem dinheiro para comprar, pegue um caderno aí na sua casa e faça o mesmo modelinho ali de livro caixa e anote direitinho, porque isso é preciso para o seu negócio, tá bom? Para você anotar tudo que entra, tudo que sai e o dinheiro que você vai precisar separar, o que é seu de mão de obra, o que é lucro e o que é o custo para você comprar os ingredientes, certo? E o que ela falou aí? E o que ela falou aqui? Sabe aquele livro que a gente anota os pedidos e tal, não sei o que, nananã? Toda vez que eu vejo uma dica bacana sobre vendas ou sobre kits, ou, sabe assim, para alavancar, para melhorar o negócio dela, ela vai lá e anota, entendeu? Então, toda dica bacana que ela vê ali, ela anota. E depois, ela vai passando e vai lendo aquilo e revisando. E, de repente, né? E, de repente, ela vai lá e faz o quê? Tá com algum problema, tá querendo alavancar a venda, tá querendo fazer alguma coisa de diferente, olha lá e fala, eu vou fazer isso aqui. Por quê, gente? Porque isso é muita informação, entendeu? Às vezes a gente faz isso e o que acontece? A gente nem percebe que fez. Por exemplo, o que eu faço quando eu estou passando nas redes sociais e que eu vejo alguma coisa bacana, alguma receita, olha, essa receita pode ser boa, vou desenvolver alguma coisa nesse sentido aqui, meio parecido, ou então, olha que tema bacana, eu vou lá e faço um print, entendeu? Essa aluna deu a dica do quê? De você anotar no seu livro caixa lá, pega uma página e vai anotando, entendeu? Então, essa dica aqui, para algumas pessoas, passaram batido, mas é muito importante, porque é muita informação que vocês têm e é difícil a gente gravar todas, certo? Mas aí, eu vou falar sobre isso aqui agora, sobre essas dicas que vocês veem aqui. E aí é o seguinte, gente, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso aqui? Né? O que eu aconselho vocês? Se vocês estão, primeiro, anotar as dicas bacanas, porque tem muitas. Por exemplo, eu dei aquela aula, né, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube da semana passada, que são coisas que eu sempre falo aqui para vocês. Explanei de uma forma bem, como que eu falo? Sintetizada, né, numa forma bem rasa, né, não entrei profundamente nos temas, mas eu coloquei ali 5 ações simples para vocês alavancarem a venda de vocês, certo? E aí, o que acontece? Assistiu, anota, porque dentro de cada dica, de cada ação, tinha várias dicas, entendeu? Vai lá e anota no seu caderninho. Né? Ai, Fernanda, mas não tem tempo. Meu, cada minuto que você consegue parar para ver aquilo ali é válido,
tá? Anotou? Beleza, ali são 5 dicas, né? 5 ações, só que dentro dessas ações tem várias. E o que eu aconselho vocês que estão com problema de vendas, né? A aplicarem uma coisa de cada vez, tá? Não adianta né, vocês estão aí vendendo bolo, estão meio desesperados, às vezes não vendeu tanto quanto gostaria, às vezes vendeu bastante no Dia dos Pais e chegou essa semana vendeu pouco. O que eu aconselho vocês a fazer? Primeira coisa, gente, quando a gente começa a vender, né, geralmente é super natural, super normal acontecer aquele boom de vendas. Por quê? Porque a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, a gente tem curiosos perto da gente e eles vão ficar curiosos, certo? Só que a gente tem que pensar no cliente como uma árvore cheia de frutos, né? Você vai pegando os que estão embaixo primeiro, certo? Os amigos, os conhecidos, as pessoas curiosas que estão vindo até você, os vizinhos, enfim. Pronto, pegamos essa base que foram os clientes mais fáceis, certo? Você não pode simplesmente chegar e sentar aí no seu sofá e ficar acomodada achando que aquele cliente ali vai te render, que aqueles clientes vão te render 50 bolos por dia, porque não vão, entendeu? Por exemplo, se coloca no lugar do cliente, quantos bolos você come por semana? Né? Então não é todo mundo que come bolo, não é todo mundo que vai comer um bolo por semana, não é todo mundo que vai comprar 2 bolos por semana. Então o que você precisa fazer? Ir procurando os clientes mais difíceis. Aí a coisa começa a ficar mais difícil, porque você vai pegando os clientes, pensa numa árvore com fruto, né, gente? As que estão mais em cima. Então um ponto-chave aqui é que vocês não podem se acomodar, tá bom? Sempre tem que pensar em conseguir conquistar, atingir clientes novos, beleza? Tá, beleza. E o que você vai fazer aqui? Não tá tendo sucesso nas vendas, suas vendas diminuíram, isso é normal acontecer num certo período do mês, né? Eu sempre falo aqui que essa época de pandemia, gente, nunca foi tão boa para a gente vender as coisas, tá? A gente que vende, que faz comida e vende delivery, tá? Nunca foi tão boa. Mas o que acontece? Vocês precisam olhar muito para os clientes de vocês, né? Porque toda época do ano, em toda situação, tem pessoas que sofrem mais e pessoas que ganham dinheiro na crise. Entendeu? Pessoas que, nossa, vou falir na crise e pessoas que estão, ganhando dinheiro na crise, tá? E eu tenho muitas alunas que não vendiam antes da crise e depois da crise descambaram a vender, né? Então, bamburrando aí. Então, o que a gente tem que ir atrás? Dos clientes que têm dinheiro, né, gente? Como eu dou muitas dicas aqui sempre, muitas dicas, o que vocês precisam fazer? Aplicar 1 ou 2 de cada vez. Não aplique tudo de uma vez só, porque senão, se funcionar, você vai saber, você não vai conseguir distinguir o que funcionou. E o que você quer dizer com isso, Fernando? Eu tô falando, de repente, de um mimo, eu tô falando de você fazer uma promoção na semana, eu tô falando de você, sabe, assim, procure fazer uma coisa de cada vez, não faça tudo de uma vez só, beleza? Eu recebi uma pergunta hoje no Insta, só que é de uma aluna também, e eu vou reforçar aqui mais uma vez sobre essas questões, tá? Quem fez essa pergunta foi a Rejane Rabelo, ela é aluna nova, tá? E ela perguntou a primeira coisa: Fernanda, eu quero saber qual o valor dos seus bolos, qual o valor que você cobra nos seus bolos. Por que você não coloca a sua tabela no curso? Gente, cada bolo tem seu custo e o custo de cada bolo varia o quê? Dos ingredientes, que varia de acordo com a região que você mora, de acordo com o preço dos ingredientes que você paga. Eu compro até no mercadinho ou no atacadão, tem gente que tem atacadão, tem gente que não tem. E outra coisa, meu curso é gravado. Eu atualizo minha tabela todo ano, certo?
Esse ano eu já dei até uma puxadinha a mais, justamente por causa do corona e tal, não tanto quanto deveria, tá? Eu não tô, o meu preço ele não está assim, de alguns bolos ele não está no valor que ele deveria estar, exceto os que eu vou criando e vou testando e vou vendendo. Esses já estão no valor correto, tá? De acordo com o preço de pandemia, tá? Mas vamos lá. Como eu tenho um curso online, eu não coloco isso no curso, por quê? Porque eu atualizo direto, né? Então, se eu colocar uma tabela aqui no curso hoje, com certeza o ano que vem, pode ser que na turma que vem esteja já diferente, certo? E outra coisa também, eu tenho certeza, tá? Que se eu colocar uma tabela de preço aqui, a maioria das alunas, eu não falo as que têm consciência que é importante fazer a precificação, tá, gente? A maioria das alunas vão simplesmente olhar minha tabela e vão colocar no preço dela. Sabe por quê? Porque, gente, isso é intuitivo. Quem não estuda, quem tem preguiça, quem tem aversão à matemática, vai fazer isso, entendeu? Independente se ela souber o que está ganhando ou o que não está. Então, por isso que eu não coloco a minha tabela aqui. Beleza, Rejane? Outra coisa, Fernanda, você poderia falar para nós, fazer uma tabela, falar nos bolos, a durabilidade dos seus bolos. E por que eu não faço isso, gente? Para forçar, primeiro, a durabilidade dos bolos depende de vários fatores. Por exemplo, de como você assa esse bolo. Se esse bolo, se você tirou antes dele ficar douradinho, a durabilidade é uma, ou seja, é menor. Se você tirou ele no ponto certo, tá douradinho, né? Tá bonitinho, tá bem assadinho, a durabilidade vai ser maior. Depende se você tá numa região que tá frio, depende se você tá numa região que tá muito quente, se tá úmido, se tá seco, enfim. E eu tenho certeza que se eu falar para vocês aqui, olha, esse bolo aqui aguenta fora da geladeira, com cobertura, tantos dias, vocês não vão nem testar. E o que é, assim, uma das principais coisas que eu falo para vocês, que vocês precisam testar o bolo e precisam estar seguras sobre esse bolo. Por quê? Porque é aí que começa, gente, a relação com o cliente de vocês, e é aí que começa a autoridade de vocês como boleiras, entendeu? Porque vocês vão saber explicar para o cliente de vocês, por exemplo, que, olha, você está comprando esse bolo de mim hoje, tá? Você pode deixar até amanhã fora da geladeira, mas depois você coloca na geladeira. Mas aí depois, quando você for comer, você dá uma esquentadinha no micro-ondas que vai ficar top, vai ficar igual. Ou então, ai, Fernando, ó, eu queria comprar o seu bolo essa semana, mas eu vou para não sei aonde, posso congelar e chegar lá, descongela, blá, blá, blá. Gente, vocês vão ter segurança para falar com o cliente de vocês, e o cliente vai se sentir seguro e o cliente vai querer comprar de vocês. Entendeu? Isso é uma forma de você conquistar o cliente de vocês também. Então, por isso que vocês precisam testar, entendeu? Se eu der isso tudo mastigado, eu tenho certeza que vocês não vão testar. E vocês precisam testar. Se hoje eu cheguei onde eu estou, é porque eu fiz o quê? Eu testei. Certo? Então, por isso também que eu não coloco a durabilidade nos bolos, tá? De vez em quando eu falo meio que por cima, principalmente nas semanas gratuitas, porque eu sei que vai vir uma enxurrada de pergunta, porque é onde as alunas não testam. A maioria das pessoas. E vocês que compram o meu curso, vocês que entram para o curso, vocês têm que começar a fazer isso, porque boleiras de verdade, boleiras de sucesso, conhecem seu produto e tem segurança sobre ele, tá? E a gente só vai conseguir conhecer se a gente for testar, beleza? Estava super desanimada, porque já fazia dias que não vendia nada. Esse sábado e domingo vendi 14 bolos com a graça de Deus. Sabe o que eu fiz? Saí perguntando para todo mundo se queria bolo. Top, gente. Simples assim. Se não tá dando resultado na sua lista de transmissão,
Manda mensagem, gente. Vocês têm amigos, vocês têm conhecidos, vocês têm clientes que já compram de vocês. O máximo que vocês vão receber, sabe o que que é? Um não. E o não, a gente já acorda com ele, entendeu? A gente tem que ir atrás do sim. Beleza? Fer, qual é a época ideal para atualizar os preços? Gente, eu costumo atualizar meus preços em janeiro, depois de aumentar o salário. Sempre. Né? Porque é a época que todo mundo está acostumado a aumentar tudo. Então, a pessoa recebe um salário maior, então automaticamente, né, tudo aumenta, salário, aluguel aumenta, tudo aumenta. Então, eu aumento nessa época, tá? Eu tive uma aluna que inclusive mandou um e-mail para mim com uma tabela sugerindo que eu fizesse para vocês no curso a durabilidade e o rendimento das coberturas, alguma coisa assim, né? Mandou uma tabelinha toda bonitinha lá. Mas e aí, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso, gente? Que o rendimento da cobertura também varia, gente, de acordo com diversos fatores. Por exemplo, o leite condensado. Vamos supor que você vai fazer uma cobertura de ninho, certo? E seu leite condensado, ele tá mais fluido. Vamos supor que não tenha ninho na sua cidade, que você use um outro leite em pó, né, similar. Ou então que você use um desmoldante diferente do meu. A consistência, o rendimento vai ser diferente. Outra coisa muito importante também, gente, meus bolos, eu pego uma receita, divido em 2, tem o mesmo diâmetro de 19 centímetros. Alguns bolos são mais altos, alguns bolos são mais baixos, mas eles têm 19 centímetros de diâmetro, né? Alguns bolos são mais pesados, alguns bolos são mais leves. Isso aí por quê? Por causa da estrutura da massa, por causa da receita, porque são receitas diferentes. Eu não pego uma base, né, e faço todas as receitas do mundo com ela, certo? Então, o que acontece? Eu, Fernanda, uso uma certa quantidade de cobertura que eu acho necessária, sem pesar a mão e já pensando nisso aqui, certo? De acordo com aquela altura do meu bolo. Um dos motivos de eu não fazer bolo alto é porque se eu fizer um bolo alto, eu vou precisar de mais cobertura, mais massa, e isso meu bolo vai ficar mais caro. Vocês que estão fazendo bolo aí e estão fazendo a precificação direitinho, vocês têm noção disso, né? Espero que sim. Como o rendimento da cobertura depende de uma série de fatores, como esses que eu falei aqui, como por exemplo, o de chocolate. Se eu apuro mais, ele rende menos, né? Dependendo do chocolate, ele vai render mais, vai render menos. Dependendo do leite condensado, ele vai render mais, vai render menos. O que eu faço? Se eu falar para vocês que a minha cobertura de chocolate rende 4 bolos, né? Que eu consigo cobrir 4 bolos caseiros de chocolate normal com a minha cobertura, eu já tive várias alunas falando para mim o seguinte: Fernanda, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. A minha cobertura só cobre 3, não cobre 4 igual o seu, entendeu? Então, por isso que eu não falo o rendimento certinho para vocês, entendeu? Por quê? O que eu aconselho vocês? Que vocês façam a cobertura de vocês, pesem a cobertura, ou seja, o rendimento total, calculem quanto que vocês gastaram para produzir aquela cobertura e pega o seu bolo, coloca em cima da balança, pesa, coloca lá o tanto de cobertura que você acha que é necessário e pronto, anota aquilo ali e de hoje para frente você vai usar aquilo ali na sua cobertura e você vai conseguir precificar o seu bolo, a sua cobertura. A minha, gente, rende de 570 a 580 gramas. Entendeu? Aí eu sempre falo assim, coloca 150 gramas em cada bolo. Eu coloco aproximadamente 150 gramas em cada bolo. Só que se a gente for colocar 150 gramas em cada bolo, a minha cobertura teria que render 600 gramas, certo? Só que o que eu faço, gente? Eu divido, entendeu? Eu vou tirar 10 gramas daqui, 10 gramas dali, 10 gramas de lá e vou conseguir cobrir os 4 bolos, você tá entendendo? Então isso aí é muito pessoal e vocês precisam
precisam fazer isso aí na casa de vocês, tá? Eu ensino vocês a pescarem, gente. Vocês têm que ir à luta aí para pescar os peixes de vocês, entendeu? Então, sobre o rendimento da cobertura, ficou esclarecido, certo? Beleza. Ó, a Gabriela Araújo fez um post hoje lá na comunidade. Hoje ou ontem, não me lembro, tá? E falou o seguinte: vocês fazem bolo de chocolate utilizando chocolate 50%? Alguns clientes comentam que estão achando a massa sem gosto. O que eu faço? Ó, gente, bolo de chocolate sem gosto, o que pode estar acontecendo aqui é a qualidade do seu chocolate. Eu não sei se vocês me acompanham há muito tempo, provavelmente não, mas em fevereiro eu estive em Pernambuco, fui para Porto de Galinhas e tal, e eu sempre faço bolo, né, gente? Onde eu vou, eu faço bolo. E eu comprei um chocolate lá, gente, não dá para usar. Ele ficava preto, o bolo, mas não tinha gosto de chocolate, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ficar atenta é qual chocolate você está usando. Teste marcas diferentes de chocolate, tá? Eu só uso chocolate 50%, 70% ou 100% nas receitas. Eu não uso de forma alguma Nescau, tá? Porque Nescau é bom, ao meu ver, para colocar no leite, para fazer aquela coberturinha durinha, né? Porque ele contém muito açúcar. Então, ele também não vai dar sabor no seu bolo, vai deixar mais doce do que com sabor e a cor, certo? Mas uma observação muito importante sobre o bolo de chocolate aqui, especificamente esse bolo, eu reduzi bastante o açúcar dele. Por quê? Porque geralmente a gente vai fazer aí um vulcão de chocolate, ou a gente vai fazer um vulcão de ninho, ou a gente vai colocar muita cobertura, ou a gente vai fazer um brigadeiro, onde a gente fura o bolo e coloca mais cobertura. E eu não queria, o que eu queria? Eu queria o equilíbrio dessa massa, entendeu? Para a pessoa comer e não ficar enjoada. Então, várias clientes que falam: Fernanda, é impressionante como esse bolo não enjoa, né? Por quê? Gente, tem uns bolos doces que até dói, assim, ó, quando você come, você até perde o paladar, beleza? Então, por isso que eu reduzo o açúcar na minha receita. Mas isso varia de acordo com o gosto seu, o gosto do seu cliente. Você tem que ver aí. É muito cliente que está reclamando, entendeu? Se for muito cliente que estão reclamando, troque a marca do chocolate. Se tem cliente falando que o bolo está muito amargo, coloque um pouquinho mais de açúcar, ou então diminua um pouquinho o chocolate, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Porque, gente, o sal é o que dá sabor na comida, né? E no doce, o que dá sabor na comida é o quê? O açúcar. Eu uso geralmente aqui, ou eu uso do Porto, ou eu uso Harold, que ele é um pouquinho mais claro, porém ele é gostoso. E por último, a Valério, tá? Que eu não sou muito fã não, mas dá para usar. Eu já usei da Apt também, gostei. É bem baratinho, assim, não é muito conhecido, mas eu gostei, tá bom? A Qualimax também dá para usar. A Cical também é bom, tá bom? Fer, pode usar o chocolate 50% no bolo fit? Gente, bolo fit é assim, ó. Eu vendo os meus bolos, né, esses que estão no curso, como 0 açúcar e 0 trigo. Se você for colocar os chocolates 50%, o chocolate 50% tem açúcar, né? Então, por exemplo, quem é diabético não pode comer, tá bom? Então, vocês têm que ver isso aí, beleza? Se tiver fornecendo como bolo fit, beleza. Eu prefiro usar nesses bolos 70% ou 100% cacau, que é menos um tipo de açúcar que a gente usa no bolo, tá? Fernanda, pode esclarecer sobre a farinha de aveia? Tem glúten? Postaram no grupo que ela contém glúten. Ó, veja bem, gente. Farinha de aveia sem glúten, pelo que eu andei pesquisando, somente as farinhas de aveia orgânicas, tá? Que não contém glúten. Por quê? Porque essas outras podem conter traços de glúten, porque são fabricadas junto com as outras, enfim, tá? Então, por isso que eu falo nas minhas receitas, farinha 0 açúcar, 0 trigo. Eu não falo que é 0 glúten,
Eu não vendo isso para o meu cliente. E quem geralmente me pergunta, Fernanda, você tem bolo zero lactose? Você tem bolo zero glúten? E eu falo, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho bolos que não levam leite, eu consigo fazer um bolo de chocolate com cobertura sem leite, certo? Porém, se a pessoa tem o quê? Tem restrição alimentar, ou ela tem intolerância, ou ela tem alergia? Porque, gente, dependendo do grau de alergia que essa pessoa tem, da intolerância que ela tem, a gente não pode usar nem o mesmo liquidificador que foi batido alguma coisa com leite ou alguma coisa com glúten e já foi lavado. Você usou para fazer um bolo de chocolate normal, lavou seu liquidificador, secou e vai usar para fazer um com, né, que uma pessoa que é muito alérgica à lactose ou muito alérgica a glúten, você não pode usar, né? Porque tem traços. Então, gente, conversem com os clientes de vocês. Se vocês surgir um bolo zero, eu quero um bolo sem glúten, vocês perguntam, tá? Vocês perguntam, vocês falam, olha, seguinte, eu faço o bolo aqui com farinha de aveia, certo? Mas fala que pode conter traços. Se você quiser, eu posso comprar uma aveia orgânica, mas a aveia orgânica é mais caro, certo? E assim também, ó, eu faço com os mesmos utensílios e com o mesmo liquidificador, mesmo tudo que eu faço os outros bolos. É muito grave a alergia da pessoa, entendeu? Então, vocês sempre comuniquem, tá? Com o cliente de vocês, tá bom? Mesmo que você faça um bolo aí de arroz, por exemplo, você tem que fazer tudo diferente, gente. É forma, é liquidificador, é utensílio, é tudo diferente, tá? Veja bem, o que tem acontecido muito, gente, é o seguinte. Vocês que estão começando a fazer bolo agora, às vezes vocês pensam que vocês têm obrigação de fazer tudo e de saber tudo, entendeu? Às vezes, um cliente pede para você fazer assim, Fernanda, eu quero um bolo de banana com maçã, com não sei o que, zero glúten e sem ovos. E vocês simplesmente saem desesperadas na internet, atrás de mim, atrás de receita, para fazer um bolo para aquela cliente. Se você, na hora que o cliente pede para você, não tem aquele bolo, nunca testou e nunca fez, não gaste suas energias, entendeu? Todas nesse sofrimento de ter que achar uma receita assim para sua cliente. Você simplesmente fala, olha, por enquanto eu não tenho essa receita, mas eu prometo que eu vou desenvolver algo que você possa comer, que seja do seu gosto. Pronto, acabou, gente. Aí, com calma, vocês vão desenvolver a receita, entendeu? Ó, Débora Jardim. Fer, coloquei 5 gramas de café, como está na receita do bolo de café, e não ficou com muito gosto de café. Acha que preciso colocar na medida de colheres, né? Ó, esse negócio do café, gente, isso varia também se você tá usando um café solúvel normal, se você tá usando um café solúvel extra forte. Se você quer um bolo com mais pegada, com mais sabor de café, você pode colocar o tanto de café que você quiser. Eu, particularmente, nas massas do bolo, eu gosto de coisas assim, mais neutra. A minha massa do bolo de café, você come e sente um cheirinho de leve de café. Já a cobertura parece aquela bala de café que a gente compra, né? Aquela bala durinha, beleza? Então, vocês ficam a critério de vocês, tá? E quanto à medida de colheres, tal, em peso, eu prefiro usar a medida de colher. Porque o peso, né, gente, o café é tão leve. Sabe esses pesos pequenininhos? Tá bom? Então, pode colocar mais aí se vocês quiserem. Quando postarmos o menu, o mesmo tem que estar com valores dos bolos? O que eu faço, gente? Eu posto o valor ou não posto? E aí eu entrei para ver os comentários lá. E aí eu falo um negócio seguinte para vocês. Antigamente, olha, eu tô coçando um negócio aqui, gente, um pernilongo. Antigamente, quando eu comecei,
eu falava o seguinte, gente, facilita tudo para o cliente de vocês. Coloca preço, coloca telefone, coloca tudo. Só que a gente evolui, né, gente? E aí eu comecei a estudar. E hoje eu aconselho a não colocar, tá? Eu vi muitos comentários contrários que falam o seguinte, ai, eu odeio ficar perguntando preço. Ai, eu odeio ficar mandando mensagem, para mim é muito melhor se eu já ver o preço lá de uma vez, para mim é muito mais fácil, né? Só que, olha só, gente, vocês precisam pensar uma coisa. Aqui vocês têm que vestir a fantasia, vestir a roupa de vendedor, tá? E não de cliente, beleza? Se você colocar o preço já no seu menu, nos seus status, nos seus stories, nas suas redes sociais, e não sei o que primeiro, né? Você tem muitos espiões, certo? Você tem muitos espiões, né? Então a sua concorrência já vai querer, já vai ficar ali, tá nesse preço, vou fazer mais barato, enfim, né? Vai ter muita especulação sobre você. Segundo, gente, o que acontece? A pessoa não vai pensar sobre o seu produto. Existe uma coisa, né, em técnicas de vendas que se chama, gente, storytelling. Vocês já ouviram falar sobre storytelling? Esses dias eu estava assistindo uma colega, uma conhecida minha, falando sobre uma situação. Na realidade, foi uma historinha que ela contou de um filme, tá? Que falava sobre esse storytelling. Vou contar aqui resumidamente, não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes, mas vocês vão entender. A pessoa tinha uma caneta Bic, né? Por exemplo. E aí ela queria vender essa caneta Bic. Era outra coisa, nem lembro, tá? E ofereceu essa caneta Bic aqui a R$20. Você compra uma caneta Bic a R$20? Eu tô vendendo, você quer comprar? Gente, quem que vai comprar uma caneta Bic por R$20? Nenhum doido, certo? E aí, de repente, ela falou assim, olha a diferença de uma coisa vendida como storytelling. Assim, olha, tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta aqui, ela me traz uma sorte desde quando eu, sei lá, faz 10 anos que eu tenho essa caneta aqui. E todo contrato que eu assino com ela. Eu consegui, sei lá, abri uma empresa e assinei com ela e hoje eu faturo não sei quantos mil por mês com essa caneta. Eu consegui comprar minha casa porque eu assinei um contrato de trabalho com essa empresa, com essa caneta. Essa caneta aqui, tudo que eu assino me volta em dobro. Me dá uma sorte danada. Quer comprar essa caneta aqui por R$20? Entendeu? Tipo assim, nesse filme, ela foi falando sobre a caneta e foi mostrando, foi comprovando que essa caneta aqui trazia uma sorte danada para ela. Entendeu? E aí, no final das contas, a pessoa comprou a caneta. Isso se chama storytelling. O que eu quero dizer com vocês aqui? É claro, né? É claro que você não vai inventar coisa para o seu cliente, você não vai inventar mentira para o seu cliente. O que eu quero dizer? Que quando você coloca preço num bolo, né? De cara, aquela pessoa não pensa nem duas vezes, ela não leva em consideração nada do que você venha agregar de valor nesse produto. Ou ela fala, vou comprar, ou ela fala, não vou comprar. Se você não coloca preço e a pessoa te pergunta, você vai lá no privado, se tiver nas redes sociais, ou se você tiver no WhatsApp, você vai lá, então, fulana, tudo bem e tal? É porque meu bolo é feito artesanalmente, tem isso, isso e aquilo. Olha, muitas pessoas que provam gostam. Se você, sei lá, você tá falando de um bolo fit que é caro, né? Pessoas que têm diabetes pode comer tranquilo, olha, não é que nem esses outros produtos que você sente a química e barará, barará, barará. Às vezes, a pessoa vai querer comprar, mesmo sem você falar o preço. Você tá entendendo? Quando você não coloca o preço, você tem uma oportunidade de convencer essa cliente a comprar de você.
tá? Isso aqui, gente, eu estou falando. Se você está postando no seu Instagram, se você está postando na sua lista de transmissão, nos seus status, entendeu? Eu estou falando nesse sentido. Agora há pouco aqui surgiu uma questão que foi levantada, ó. E sobre a lei de fixação de preço em vendas online, lojas virtuais, lei do artigo tal, me ajuda. Gente, eu não vendo meu bolo em loja virtual. Você tá entendendo? Obviamente, se você colocar o seu bolo no iFood, você vai ter que ter seu preço. Até hoje, eu não sei se vocês já conhecem o WhatsApp Business e tem um cardápio online que você joga direto para essa pessoa lá no cardápio online, onde você coloca o produto e o preço, e a pessoa olha e vai sair na mesma coisa que se você tivesse colocado um menu com preço. Entendeu? Então, assim, até hoje eu não trabalho dessa forma, justamente porque se eu for criar uma loja online, eu vou ter que colocar preço e eu não vou conseguir convencer o meu cliente, né? Veja bem, ó, eu tenho uma aluna, cadê? A Noeli. A Noeli, ela comentou o seguinte, falou assim, Fer, eu fiquei muito chateada porque eu vendi um bolo de ninho com Nutella e a cliente falou que estava muito bom, só que estava muito caro pelo tamanho. Gente, quanto que custa Nutella? Você tá entendendo? O meu bolo de ninho com Nutella que eu fiz para vender na assada, eu comprei R$28. Você tá entendendo? Então, assim, uma pessoa para comprar um bolo a R$28, né? Você vai ter que falar para ela que é Nutella pura, que você usa Nutella de verdade, que você não tá usando essas imitações, entendeu? E que vai bastante Nutella, enfim, tá? E é isso, gente. Então, por isso que eu não aconselho colocar preço. Faça um cardápio com preço e um cardápio sem preço, entendeu? Porque aí o dia que seu cliente quiser saber o preço, ele manda uma mensagem, só que aí você tem que facilitar. Coloca link, o número de WhatsApp nas postagens, coloca lá o link do seu WhatsApp na bio, né, o número do WhatsApp para ele entrar em contato. Se ele perguntar no post, responde ele no privado e fala que você respondeu ele no privado, entendeu? Então, vocês, por favor, facilitem nesse sentido para o cliente de vocês, tá?